eu queria falar com você a respeito da compaixão. O que é isso? O que isso tem a ver comigo e com você? Bastante coisa. Você já vai ver. Vamos orar antes da gente começar o nosso estudo? Então feche os seus olhos. Nosso Deus, por favor, nos ensine da Tua palavra nessa hora. Enche-nos do Teu Espírito, perdoa nossos pecados e nos ensine o que o Senhor quer para nós lá fora. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Compaixão. Antes da gente começar a discutir compaixão na Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta para você refletir. Antes disso, que bom que eu lembrei, obrigado, Senhor. Esclarecer para vocês que o nosso estudo de hoje é fruto de reflexões que eu tive. Então, pensando sobre esse tema, né, não é nada herege, você vai ver que não é nada de... Mas só esclarecer que são reflexões que eu fui fazendo, fui pensando, e achei por bem, quando a Júlia comentou no tema, trazer. Então vamos conversar um pouquinho. Se você quiser falar algo também, a gente conversa, a gente faz um momento aberto, um bate-papo legal. Tá bom? Então vamos lá, uma pergunta para você. Qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Ou as duas são a mesma coisa? Sim, não, se é, por que você acha que é? Se não é a mesma coisa, qual que é a diferença de uma e de outra? O que você acha? Pensa aí um pouquinho, se você quiser responder, quiser arriscar, manda bala aí. A graça é de graça, a misericórdia depende de mim, depende de eu manifestar. Né? Ok. Agora pensando a respeito de Deus, Deus me concede graça e Deus me concede misericórdia. É a mesma coisa? Se não é a mesma coisa, o que muda de Deus para nós? Deus dá graça e Deus dá misericórdia. Qual que é a diferença de uma e de outra coisa? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Eu gostei dessa, vou usar essa aí na próxima vez. A Bíblia responde. Legal. Eu nunca tinha pensado nisso, por isso que eu estou pensando. A graça é o amor de Deus por nós. E a misericórdia. É a dorzinha. É a dorzinha que ele É tem o de dobro de amor. É além disso, né? Eu acho que a misericórdia é tipo uma chance, sei lá, algo a mais. Sim, faz sentido. Você se compadecer do outro, né? Olhar a situação que ele está, que se encontra e procurar ajudar, não fingir que não está vendo, né? Tá, legal. A misericórdia é ele perdoar um monte de vezes nós fazendo as mesmas coisas. Que aí ele perdoa tanto, né? E a graça Acho que o quê? isso é misericórdia. E a graça? E a graça, ele que fez nós, então ele é um amor muito profundo. Tá. Porque ele que fez nós, né? Então ele não quer ver destruir nós, entendeu? Então ele é a graça, né? Eu nunca tinha pensado É nisso. interessante essa pergunta. Eu entendo da seguinte forma, eu acho que isso vai te ajudar a entender uma coisa e a outra. Na minha concepção, à luz da Bíblia, obviamente, graça, quando a gente fala que Deus dá a graça, eu entendo isso, a graça como sendo você receber algo que você não merece. Ah, sim. Isso é graça. O que é misericórdia? É você não receber o que você merece. Ah, Conseguiu pegar a diferença de um de outro? Consegui. Graça, você recebe o que você não merece. Misericórdia, você não merece, você não recebe o que você merece. Deu para entender a diferença de uma coisa e misericórdia de outra? Deus seria nós. Exatamente. Então, Deus me dá graça. Olha que interessante. A minha cabeça deu um nó agora. Ó, Deu não? É tão fácil. Romanos 6:23. As duas coisas estão aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Isso é graça ou misericórdia? Misericórdia. Será? É graça. Os dois. Os dois, né? Porque assim, o Romanos 6,23 fala que Deus deu o seu Filho. Isso é graça ou misericórdia? É graça. Para que todo aquele que nele crê não morra, ainda que mereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça ou misericórdia? Misericórdia. Uma coisa está muito ligada com a outra. Lógico, não são coisas separadas. Não, elas caminham juntas. Mas eu queria fazer com você uma certa separação. E eu acho que essa definição facilita muito. Graça é receber o que você não merece. Misericórdia, não receber o que você merece. Vamos lá. Ou seja, a morte, na cabeça dela, acho que é isso. Para ficar um pouco mais claro, vamos tentar trazer para uma situação mais concreta. Imagina que você vai no mercado e aí você pega um determinado produto, você vai até o caixa e fala o seguinte: moça, eu não queria pagar. O mercado pode me dar esse produto e eu levar embora? Me dar de presente? Pode levar. Isso é o quê? Graça ou misericórdia? Não, isso é graça. Isso é graça. Você levou algo, foi de graça. A gente não fala isso? Você levou de graça. Ou seja, você levou, você não merecia porque você não pagou, mas você levou. Isso é graça. Lembra da palavra, do termo de graça, tá? Isso é graça. Agora, uma outra situação. Imagine que você, um determinado sujeito, ele mata uma pessoa e a polícia pega ele, leva ele para a delegacia e o delegado fala o seguinte: olha, eu sei que você matou e você merece ser preso, mas eu não estou afim, então não vou te prender, pode ir embora. Isso é graça, misericórdia? Contra a lei. Contra a lei. Vamos fingir que, lógico, não pode fazer isso. Mas é uma demonstração de misericórdia. Sim. Então vamos lá, graça, você recebe o que você não merece. Salvação. Jesus. Misericórdia, você não recebe o que você merece. Morte eterna. De novo, graça. Você recebe o que você não merece. Vida eterna por meio de Jesus. Misericórdia, você não recebe o que você merece. Morte eterna. Deu pra pegar? Então eu queria... Quando nós éramos pecadores, nós merecíamos a morte. E aí Jesus teve misericórdia de nós. Aí a misericórdia. É que elas estão Nós muito ligadas, merecíamos ser mortos, lógico. né? É pela misericórdia dele que se manifesta a graça. Né? Então nós estamos muito ligadas. Onde eu quero chegar com isso? Tanto a graça quanto a misericórdia, na minha concepção, está dentro de um guarda-chuva chamado compaixão. Para mim, a graça e a misericórdia, as duas, são manifestações de compaixão. Eu queria ver com você na Bíblia a compaixão que se manifesta no sentido daquele que não merece, mas recebe. E depois eu quero ver com você uma história, um relato bíblico do outro braço da compaixão, que é a misericórdia, onde alguém não merece, mas não recebe. Primeira história que eu quero ver com você, estaremos falando então de uma pessoa que não merecia uma bênção e recebeu. Primeiro braço da compaixão, alguém que não merece, mas recebe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Amém. A partir do verso 1, você conseguiu abrir aí?
Alguém precisa de mais tempo? Não? Não. Então eu quero ler com você do verso 1 até o verso 14. Me acompanha aí. A Bíblia diz o seguinte: por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é. Não, vamos lá. Mateus capítulo 14, a partir do verso 1. Vamos lá, eu vou ler de novo o verso 1. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela lhe disse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Primeira história. O que aconteceu aí? João Batista morreu de uma forma bastante trágica. E aí, num determinado momento, Jesus ficou sabendo que João Batista morreu. Lembra? João Batista era primo de Jesus, né? E lembra também que não tinha um WhatsApp na época, né? João Batista não mandou um WhatsApp para Jesus: ó, os caras vão me matar. Não! Imagina Jesus recebendo a notícia, depois de alguns dias, a gente imagina, de que João Batista tinha morrido. Quando Jesus recebe essa notícia, o relato bíblico vai dizer para nós que Jesus queria fazer o quê? Disse para um lugar à parte. Jesus queria ficar sozinho. Muito provavelmente triste com o que tinha acontecido. Jesus, pelo relato bíblico que nós lemos, depois que recebe a notícia da morte de João Batista, não estava muito afim de sair no meio do povo, falar com a galera. E ele estava meio chateado, o que o levou a querer ficar sozinho, pelo menos por um período. E ele decidiu fazer isso. Ele foi para um lugar à parte. Só que tinha um problema. O povo ficou sabendo. E você deve se lembrar como o povo agia quando Jesus estava por perto. Quando o povo descobriu que Jesus estava indo sozinho para um cantinho lá, que eu não sei onde que era, o povo foi junto. Vamos lá. Jesus vai para lá, nós vamos também. E aí quando Jesus chega lá, tem uma galera. Se coloque no lugar de Jesus. Você quer ficar sozinho, quer ficar sozinha, você quer pensar na vida, está triste ou alguma coisa, sei lá. Quando você chega no lugar, tem uma galera te esperando. Você sabe que eles estão ali por você, eles querem falar com você, eles querem interagir com você, eles estão em você. Você chega no lugar e tem um monte de gente te esperando, uma multidão te esperando. O que você faria? Como você se sentiria? Feliz não ia ser, não precisa mentir. Ia ficar sem graça, né? E desapontado, pelo menos eu acho que eu ficaria desapontado.
Você queria ficar sozinho e a última coisa que você vai fazer é ficar sozinho, porque tem uma galera te esperando. Como que Jesus reagiu? O texto bíblico diz para nós, verso 14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O que Jesus fez? Se compadeceu delas. Jesus olhou para aquela multidão, triste do jeito que ele estava, provavelmente pela notícia da morte de João Batista, mas ele olha para aquela multidão e ele não foge dessa multidão. Ele não manda o pessoal embora, não, vai embora, depois vocês veem que eu dou um jeito. Ele não fez isso. O que ele fez? Se compadeceu dela, da multidão e das pessoas que estavam ali, precisando de cura, precisando de milagre. Pergunto para você, essas pessoas que estavam ali fizeram alguma coisa para que Jesus deixasse a sua tristeza de lado e as atendesse? Não. E operasse o milagre que elas estavam ali pedindo? Elas fizeram alguma coisa para merecer o milagre de Jesus nessa situação tão delicada da vida de Jesus? Fizeram ou não fizeram para merecer? Isso é graça ou misericórdia? Isso é graça ou misericórdia? Misericórdia. Isso é graça. Isso é graça. Receberam algo. Mas ele se Não compadeceu, merece. ele teve dó delas. Então, mas lembra, É, misericórdia. a compaixão é um guarda-chuva. Ah, De um lado eu tenho a graça e do outro lado eu tenho a misericórdia. As duas coisas são compaixão. sim. Sem graça. A gente está no primeiro exemplo. Por que isso aqui é uma manifestação de graça? Porque a multidão não fez absolutamente nada. Pelo contrário, estava enchendo o saco ali. Eles foram lá para pedir. Exatamente. Receberam ou não receberam? Receberam. Mereciam ou não mereciam? Não. Sem merecer. É graça. Eles não receberam a graça e misericórdia? Tudo bem, a misericórdia estão juntas, né? Ah, tá. Elas estão juntas. Mas pelo relato, do jeito que foi escrito, vem aos meus olhos principalmente a graça de Jesus em dar algo Eles não mereciam. que não merecia. Então, primeira manifestação de compaixão, dar algo que aquela pessoa, que aquela multidão no caso, não merecia receber. Então eu recebo a graça de Jesus, né? Sem merecer. Exatamente. Recebi e recebeu. Exatamente. Então todo mundo merece essa graça. Né? Todo mundo recebe, né? Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Porque todos Geralmente, aqueles Exato. que pedem as coisas para Deus de coração, Deus ele atende. É. Independente da pessoa merecer ou não. Por causa da sua graça. Irmão, seria como a reza e a oração, né? Também. A pessoa reza, mas Então, Recebe. quando a gente pede para Deus alguma coisa, É. muitas vezes Ele diz sim, Ele dá aquilo que a gente pede. E nós não merecemos. Nós somos pecadores miseráveis, pecamos todos os dias, falhamos com Ele e Ele insiste em nos abençoar. Sim. Graça. Então, a primeira história que nós vimos, uma manifestação de graça. A pessoa não merece, não fez nada para merecer, para receber aquilo ali, mas recebe. E aí pensa talvez numa situação concreta do seu dia a dia, onde você deu algo com uma pessoa que não merecia, mas mesmo assim você de alguma forma abençoou essa pessoa sem merecer. Isso foi uma manifestação de graça. O que a Asa faz é uma manifestação de graça. Pensa na meritocracia. As pessoas que a Asa serve e ajuda, elas pagaram alguma coisa? A Asa ajuda aqueles que de alguma forma ajudam a igreja? Não. Para você receber, você então vem aqui e ajuda na faxina. É assim que a Asa funciona? Não é assim que a Asa funciona. Graça.
dar para aquele que não merece, que não fez absolutamente nada para merecer, que não, hoje no mundo que nós vivemos, para você merecer algo você tem que pagar, você tem que devolver alguma coisa em benefício. É isso que a gente vê lá fora. Tudo que muda essa ordem, você entrega algo para alguém que não te trouxe nada, isso é graça. Você dar algo para alguém que não merece, e isso a ASA faz. Falando do dia da ASA, do mês da ASA. Então, o pessoal que trabalha com a ASA, lembre-se disso. Vocês estão manifestando graça para as pessoas, assim como Deus manifesta a graça para vocês. Esse é o primeiro braço da compaixão, que eu falei, da graça. Agora, tem um segundo braço da compaixão, que é a misericórdia. Eu queria ler uma outra história bíblica com você. Está em João capítulo 8. Vai aí, viram as páginas até João capítulo 8, uma história bastante conhecida, bastante bonita. João capítulo 8, a partir do verso 1. Amém, misericórdia. Amém. Amém. Mas tá vendo quando a gente fala amém, misericórdia? Sabe quando o pregador manda você abrir a Bíblia e fala para você falar amém se você achou, e misericórdia se você não achou? Quando você fala misericórdia, está falando o quê? Espera um pouquinho. Você merece que eu espere? Não merece. Mas a gente espera. Deu aí João capítulo 8? Também acompanhe a partir do verso 1 até o verso 11, por favor. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentados, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Uma mulher adúltera que foi pega em adultério, que teve o seu pecado descoberto. O que essa mulher merecia? Morrer. Pela lei de Moisés. Naquela época era Morte. Pedra. Ela merecia isso. Ela merecia morrer. E se Deus matasse essa mulher, ele não estaria sendo injusto. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Ela merecia morrer. O que ela recebeu? Ela recebeu a misericórdia de Deus. Ela recebeu vida, ela recebeu perdão, ela recebeu uma nova chance. Em outras palavras, ela recebeu misericórdia. Está vendo como graça e misericórdia andam juntos? Não dá para separar uma coisa da outra. Essa mulher não merecia perdão, mas recebeu. Isso é graça. Ao mesmo tempo que essa mulher merecia morte e não recebeu. Isso é misericórdia. Então elas estão juntas. Graça e misericórdia andam juntas. Mas foque aqui nessa história na misericórdia de Jesus.
Jesus não deu a ela o que ela merecia, morte. Jesus, pelo contrário, pela sua graça, deu perdão, deu vida, deu nova chance para ela. Então nós temos uma história de graça, onde alguém recebeu, quer dizer, uma multidão recebeu algo que não fizeram absolutamente nada para merecer, e nós vimos uma história onde uma mulher não recebeu justamente o que ela merecia. Quais são as aplicações que a gente tira dessas duas histórias para a nossa vida prática? Primeira coisa, o que você faz quando alguma pessoa precisa de alguma coisa que você pode dar? E não necessariamente dinheiro. O seu tempo, o seu amor, a sua ajuda. O que você faz quando alguma pessoa precisa de alguma coisa que você pode dar, que você tem condições de dar para ela? Esse é o trabalho da asa. É isso que a asa faz. Dar coisas àqueles que precisam, sem que essas pessoas deem nada em troca. Só que isso não é trabalho apenas da asa, queridos. A asa está aqui para cuidar da igreja nesse aspecto, mas a sua vida individualmente, no seu dia a dia, de segunda a sexta-feira, o que você faz quando alguém precisa de algo que você pode dar, que você tem condições de dar, que você tem condições de suprir? Quando eu posso, às vezes eu ajudo, não sempre. Não assim se eu posso de comida, mas em outras práticas. Em outras práticas também, porque assim, na minha rua tem uma mulher que ela tem um problema de cabeça, né? E a família dela é uma família meio capital. E todo mundo lá é meio doido, né? E ela precisa. Ela precisa pegar uma bolsa, só que ela não consegue, porque não tem ninguém para levar ela. Então eu resolvi levar ela para ela poder conseguir. Sim, isso é uma manifestação de graça. Ela é especial, né? E ela vai fazer, ela não consegue, né? Porque ela fica nervosa e as pessoas vão explicar para ela não entender. Então ela precisa de uma pessoa para acompanhar ela, eu para acompanhar. Isso é uma manifestação de graça. Você dar a alguém algo que você tem e que ela precisa. O seu tempo, quantas pessoas não gostariam de falar apenas e ter alguém para ouvir? Isso é graça. A pessoa não merece, ela não fez nada para o seu benefício, mas você a ama. É isso que Jesus faz com a gente. Você acha que você merece acordar todos os dias? Você merece o sol que te dá vitamina? Você merece a chuva que permite que as plantações cresçam e aí a comida chegue na nossa mesa? Você acha que a gente merece essa luz que está aqui hoje, que permite que a gente tenha som para cantar, para pregar? Você acha que você merece a saúde que você tem, a casa que você tem, a cama quente que você tem, a roupa que você está vestindo? Você acha que você fez alguma coisa para Deus te dar isso? Não. E Ele dá, dia após dia. Graça. O que Ele quer de você e de mim? Vamos fazer a mesma coisa por aqueles que precisam tanto. Graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a primeira aplicação. Não espere uma oportunidade onde alguém vai te beneficiar para você beneficiar outro. Esquece isso. Isso é o mundo que prega. Meritocracia não é bíblica. É do mundão aí fora. Quer dizer, meritocracia é nesse sentido, de você só vai abençoar aquele que te abençoa. Esquece isso. Não é assim que Jesus fez, nós vimos agora há pouco, e não é assim que Ele faz comigo e com você.
Essa é a primeira aplicação. Mesmo porque as pessoas que você ajuda é aquelas pessoas que você não pode esperar nada delas. É, exatamente. Ela não vai Isso fazer é a nada, essência do assim. cristianismo. Ela vai Abençoar. ela não vai cobrar. É isso, Deus abençoar. vai cobrar. Exatamente, abençoar quem não pode te abençoar de volta. Isso é graça. Agora, a segunda aplicação, e aqui o bicho pega. O que você faz quando uma pessoa comete um erro? Quando você está em casa e o seu filho quebra um copo. Quando você está dirigindo e alguém fecha você no trânsito. Quando alguém comete qualquer erro. Tem gente que quando uma pessoa quebra um copo, só falta ele ir para aquele copo. Você entendeu? Como que Quando você eu quebro age? um copo, eu falo para tomar cuidado, mas aí eu Sim. compro outro, porque eu quebrava muitas coisas. Minha mãe, Então, às vezes minha mãe me batia, eu quebrava muitas coisas, entendeu? E então eu não faço da mesma forma. Então eu não me importo, porque depois eu posso contar. isso é difícil. Você não dar para a pessoa o que ela merece. Uma pessoa que te faz mal, de alguma forma, cometeu um erro, ou de propósito. Aí você tem uma escolha a fazer, uma decisão a tomar. Ou você dá o que ela merece, ou o que ela não merece. Responda essa pergunta para você. Como que você age quando uma pessoa erra? Quando o seu filho erra, comete um erro sem querer? Quando um conhecido seu, uma pessoa próxima, você comete um erro, você age com misericórdia, você age com compaixão por ela, por aquela pessoa que cometeu um erro, ou você monta em cima, acusa, xinga, briga e faz a pessoa pagar por aquilo que ela fez? Não mais. Responda. E depois que você responder essas duas perguntas, essas duas aplicações a respeito do que você faz por alguém que precisa de algo que você tem, e a segunda pergunta, o que você faz quando alguém comete um erro com você, perto de você, relacionado a você de alguma forma, lembre como que Deus age nessas duas situações. Você precisa de tanta coisa para viver e você não merece, mas Deus dá. Aí agora, quando você serve a Deus, você sabe lidar com essa situação. Porque quando você não serve a Deus, você não consegue lidar com isso. É muito difícil. E aí vem o segundo aspecto. Você, ao longo do seu dia, faz tanta coisa para Deus te deixar, para Deus permitir que a morte eterna chegue sobre você e mim. Nós fazemos tanta coisa ao longo do dia para que a gente mereça isso, e Deus não dá isso. Deus não nos retribui conforme aquilo que nós merecemos. O Salmo 103 vai dizer que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é misericórdia. E você trata as pessoas segundo os erros que elas cometem. Então olha para como que Deus trata você e reproduza isso para as pessoas lá fora, seja pela graça ou seja pela misericórdia. O último texto que eu quero ler com você está em Lucas capítulo 6. Dá um pulinho em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Está aí. Olha para todas as coisas que Deus te dá sem você merecer. Olha também para tudo aquilo que você merece receber de ruim e Deus não te dá, por amor. Depois que você olhar essas duas coisas, faça igual pelas pessoas. Isso não é só responsabilidade da ação solidária de Verdes, da diretora da ASA, não.
Isso é minha e sua. Se você segue a Cristo, se eu sigo a Cristo, manifestar graça, misericórdia, compaixão pelas pessoas lá fora é tarefa minha e sua. Como que você tem lidado com isso até hoje? Como que você tem praticado isso até hoje? Repete o verso aí, por favor. Lucas 6,36. 36. Sejam misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. Nós precisamos olhar para como Deus nos trata e tratar as pessoas dessa forma. Pensem nisso. A Bia vai cantar mais uma música agora. Enquanto ela canta, eu queria que você refletisse na graça, na misericórdia, tanto na que Deus concede a você e também na que você concede ao seu próximo. Pense nisso. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.